Hoje então vamos entrar na série Gratidão. Então nessa série Gratidão vamos sair de consagrados para consagratos. Então tu vai olhar para o irmão do lado e assim, ó, viu? Tu que viu? Saia de consagrado para consagrato. Mais uma vez, viu? Saia de consagrado para consagrato. Muito bem, nós temos que entender que a multiplicação é um caminho que precisa ser estabelecido. Para nós termos uma vida de multiplicação, para nós termos uma vida de bênção, para nós termos uma vida de avivamento, para nós termos uma vida de crescimento em todas as áreas, crescimento como igreja, nós temos que respeitar os passos para que isso aconteça. Nós vimos então que Jesus, ele se consagrou antes do ministério. Jesus ele se consagrou, ele foi para o deserto, ele fez um jejum, ele foi chamado pelo Espírito Santo para ir para o deserto, ser tentado ali 40 dias em jejum. E nesse jejum então, ele se preparou para o ministério, se consagrou. No tempo que ele foi chamado até o ministério, ele se consagrou para que esse ministério acontecesse. Em 2018, nós estamos querendo levantar 800 a 1000 pessoas aqui dentro, amém, gente? Queremos levantar 500 membros aqui dentro. Mas não para a nossa glória ou para nós dizer, nós somos uma igreja grande. Não, porque nós cremos que toda igreja saudável tem que crescer. Nós cremos que uma igreja que deixou de ser saudável, ela empacou no mesmo número e não sai mais, e desce os números de pessoas que estão saindo da igreja. Mas nós entendemos que o nosso ministério, então, em 2018, que tem como tema o ano da multiplicação, é nós multiplicar de vidas de pessoas, para chegarmos em altos números de vidas salvas, transformadas, curadas, restauradas. Então, por isso nós fizemos a série Consagrados. Consagrados. Nos consagramos, estamos prontos. A liderança está em jejum. Alguns membros estão em jejum, estão prontos para colher. Nós estamos prontos. O preço que Deus mandou nós pagar, nós estamos pagando, gente. E se Deus mandar você pagar um preço para você alcançar a tua família, para você alcançar o teu filho, pague esse preço. Jesus pagou o preço. Aí, gente, depois da consagração, então, nós temos que entender que é um outro passo agora para que Jesus nos dê o que nós queremos. Que é justamente nós termos um coração grato por aquilo que temos. Deus nunca nos dá aquilo que queremos quando nós não somos gratos por aquilo que temos. Vou repetir. Deus nunca nos dá aquilo que queremos quando nós não somos gratos por aquilo que temos. Porque Deus vai te dar um carro novo se você fala mal do teu carro a todo mundo. Esse lixo, essa coisa, não vem mais esse carro, Calhambeque, vive na mecânica, só estoura pneu. Deus nunca vai te dar um novo carro. Porque Deus vai te dar uma nova casa e vai te dar uma capacidade para ter uma nova casa, se a sua casa você não é grato. Você mora lá, mas odeia morar lá. Você mora lá, mas você não aguenta nem entrar dentro de casa. Porque Deus vai te dar novas roupas. Porque Deus vai te dar uma nova finança, um novo salário, um novo emprego. Se você odeia o teu emprego, se você odeia o teu salário, se você odeia as tuas roupas, se você só fala mal daquilo que tem, não tem a mínima condição de Deus te abençoar. Deus não vai te abençoar. Pode ser que o diabo vá. Pode ser que o diabo te dê. Porque o diabo também, algumas pessoas vendem a alma para o diabo, outras simpatizam para o diabo. E o diabo fala, se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Pode ser que o diabo te dê, mas ele vai para o inferno, junto com tudo que tu adquiriu. Mas com Deus, e junto com Deus, há um princípio. O mais só vem se tu agradece o menos. A multiplicação só vem se você é grato. Então, precisamos entender, gente, que Deus ele quer dar muitas coisas para você. Ele quer dar bênçãos de vários tipos para você.
Quem sabe aquele presente, aquela bênção que você quer, aquela resposta de oração que você tanto almeja, Deus só não liberou sobre a tua vida ainda por causa de um detalhe: você é ingrato. Alguns homens casados odeiam suas esposas e falam: Deus, onde eu fui me meter? Essa mulher, Deus, é um câncer na minha vida. Aí a mulher casa lá: meu Deus do céu, como eu fui errar tão feio. Até filho teve agora com essa mulher, com esse homem. Como é que eu faço? Eu não aguento mais. Daí ela percebe o quê? Já sei. Vou começar uma campanha para que ele mude, para que ela mude. Pastor, quero falar contigo o seguinte: meu marido é um lixo, ele não muda, eu odeio ele com todas as minhas forças. Mas como eu casei, ele é. Vou repetir uma história que eu sempre conto. Eu lembro uma vez que uma mulher veio falar comigo lá em Curitiba, na igreja que eu gosto, Curitiba. Ela: pastor, o meu marido é um endemoniado, o meu marido não vai na igreja, o meu marido odeia Deus. Eu, de fato, sou uma cristã verdadeira. Sabe, se não fosse eu lá em casa, eu não sei o que seria dos meus filhos. Ela tinha 2 adolescentes, um casal de adolescentes. Agora, o meu marido é um endemoniado. Eu não, olha, sinceramente, pastor, não sei o que fazer. Eu já peguei um pão, consagrei o pão numa igreja neopentecostal, botei debaixo da cama. Eu já ungi a cama dele para ver se muda aquele endemoniado. Mas ele não muda. Está piorando cada vez mais. E eu, pois é, irmão, diz o seguinte: eu vou visitar vocês lá. Quero conhecer o teu marido. Fui lá. Fui eu, mas um pastor amigo meu. Chegamos lá. Um cara super educado, né? Batendo na porta assim: olá, pastor, você não veio na minha casa? Quem é esse? Esse meu marido. Eu peguei: pastor, você precisa mesmo, nós temos um lanche, você que precisamos de um café, vamos conversar. Eu ia. Será que está se fazendo? E a mulher só assim: a mulher. E eu fiquei observando aquela cena. E o homem: então, pastor, eu quero falar com o senhor o seguinte: a minha esposa, ela me cobra todo dia para vir para a igreja. E eu já falei para ela que eu vou ir no meu tempo, pastor. Mas ela me atemoriza, ela me chama de endemoniado, ela disse que eu sou uma pessoa desviada, que eu não presto. Então assim, pastor, enquanto a minha esposa não mudar essa forma de agir comigo, eu nunca vou para a igreja. Daí eu olhei para a irmã. Quase perguntei: quem é o endemoniado aqui? Quase perguntei. Mas ia ficar muito feio. Ia ficar muito complicado. Estava filho, um colega, pastor dele. Eu é? Entendi. Não, vou morar. Vou morar, irmão. É um prazer ir na tua casa. Eu vou orar por vocês. Tá? O que a minha esposa tem falado que ela deseja, né? Você vem na igreja. Botei no bom sentido, eu falei as gatas, ela contou. Conversei com ele e tal. Só você entender, gente, olha que final maravilhoso. Ele nunca veio na igreja mesmo tempo. Não adiantou minha visita, mas serviu para mim ver algo. E às vezes nós criticamos nos outros aquilo que nós somos. Muitas pessoas condenam no outro justamente aquilo que elas são, para que ninguém veja o coração delas. É como se fosse um escudo de defesa. Você é um endemoniado, você é um fracassado, você não presta. E quando a pessoa olha para aquela afirmação, ela não olha para quem afirmou isso. Então, gente, eu cheguei a uma conclusão que, de fato, quem tinha problema era aquela mulher, não o homem dela. Mas ela esqueceu um princípio muito importante, que foi buscar mudar a ela primeiro, agradecer pelo marido que ela tinha, um cara empresário, bem sucedido. Gente, realmente, ela esqueceu dessa parte. Ela esqueceu de agradecer: Deus, obrigado pelo meu esposo. Obrigado, Deus, que apesar de não ir na igreja, ele é educado, ele me respeita, ele me ama. Ela esqueceu disso. E não sei o que aconteceu, mas
Estou em Panambi hoje, pastorei várias pessoas em Curitiba. Nunca busquei mais informações para saber o que houve, se estão juntos ou não. O nosso desejo é claro que eles estejam juntos e que a mulher de fato tenha mudado e esse homem tenha ido para a igreja. Então você entende, querido irmão e querida irmã que está aqui, que você não foi chamado para ser o Espírito Santo na vida das pessoas? Em nenhum momento Jesus disse: ide por todo mundo e faça uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas aceitem o que você fala, custe o que custar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho para todos. Você só foi chamado a falar, a pregar. Quem vai convencer, quem vai transformar é Jesus, é o Espírito Santo. O problema é que quando você quer ser o Espírito Santo na vida da outra pessoa, você nunca vai fazer a coisa acontecer. Vai piorar a situação. Vai piorar. Então, queridos, quando Jesus disse para você cuidar e vigiar, orar e vigiar, ele disse que é para você vigiar a tua vida e não do outro. Estou usando a introdução em gratidão nas esferas familiares. Amém? Você recebe essa palavra? Então ela falou assim: recebe essa palavra. Eu sei que não eu, mas recebe essa palavra. E aproveita a dizer: eu quero mudar. E você muda a si mesmo. Amém, gente? Então nós vamos para o texto, João 6:11, isso. Vamos para o texto então, gente, para nós ler aqui, João 6:11. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero trabalhar com ela nesses pontos que se seguem. Primeiro ponto: ser grato é uma expressão de reconhecimento por um bem recebido de Deus ou de uma pessoa. Gratidão sem expressão é ingratidão. Queridos irmãos, Jesus, quando ele esteve na terra, através do seu corpo limitado, onde ele continua na terra através da nossa igreja, ele era um cara espetacular ao extremo. Ele pregava uma mensagem top, a palavra dele era avivada, a palavra dele fazia o pessoal ter vida. Jesus era alguém na área dos relacionamentos feliz, alguém que atraía as pessoas. Jesus era alguém na área dos relacionamentos inspirador. Ele causava esperança nas pessoas. Ele sabia como repreender as pessoas e fazer elas mudarem as suas formas de pensar e de agir através do amor. Jesus, se não bastasse tudo isso, ainda ele era o próprio Deus. E ele fazia milagres. Ele curava o cego, ele curava o surdo, ele levantava o paralítico, ele ressuscitava o morto, ele curava os ressequidos com as suas mãos ressequidas. Ele curava tudo que era tipo de coisa. Ele fazia milagres. Ele fazia a onda parar, a tempestade parar, os ventos se acalmarem. E ele também fazia algo impressionante, que quando não tinha muita comida, ele multiplicava a comida para que as pessoas comessem. Quem não vai querer seguir um cara desse? A minha vida é essa, é seguir esse cara. Ele me inspira. E, gente, a multidão então, quando percebeu que Jesus era desse nível, que ele era o próprio Deus, que ele era o enviado de Deus, começaram a ir atrás dele. E nesse caso, nesse texto, em torno de 5.000 pessoas foram ouvir Jesus falar. E Jesus tinha um ensino chamado ensino peripatético. Já ouviu falar do ensino peripatético? Aristóteles criou esse ensino. E o ensino peripatético é um ensino que você não tem cadeira na sala de aula. Se criou uma escola na Grécia, inclusive, uma faculdade que não tinha cadeira nas salas de aula, só tinha corredores. E os professores, como eles ensinavam? Caminhando. Abram os seus cadernos, me sigam.
Então, a grande questão da vida é isso. E era um ensino peripatético, porque era ensinado caminhando. Ele caminhava e ensinando, a aula inteira funcionava assim. Baseado nesse ensino peripatético, que diz claramente que quando você está caminhando, quando você está de pé, a absorção intelectual e mental é melhor. Eu, por exemplo, eu leio livros de pé, caminhando e lendo em voz alta. Tenho certeza que retém muito mais do que sentado. Já fiz o teste e de fato funciona. A minha pós-graduação eu lia de pé. A minha faculdade que eu fiz lá em Curitiba, eu saía caminhando, porque às vezes não tinha tempo de ler sentado em algum lugar, eu ia caminhando. E de fato, quando você está estudando, caminhando, a absorção é melhor. Quando eu vou orar, na maioria das vezes eu oro caminhando. Eu oro caminhando. Outros aqui da igreja oram caminhando. Nas orações que eu digo, mas por quê? Era um ensino peripatético. E Jesus tinha esse estilo de ensino que ele caminhava. Então veja só Jesus, gente. 5.000 pessoas, Jesus, vamos dar uma banda? Vamos! Tá. Então, queridos, felizes são vocês que choram, né? E vai falando, vocês devem amar ao Pai, vocês devem amar ao Senhor. E foi falando. Naquilo, imagina nós caminhando aqui, quando vemos, estamos lá na tribal do arco-íris já, com 5.000 pessoas. Daqui a pouco, estamos caminhando, e o povo empolgado. Ninguém pensou que ia ficar com fome no caminho, ninguém pensou. O que eles queriam era matar a fome espiritual. E vamos caminhando, e foram indo. Quando acontece um equívoco ali, uma tragédia humana. Eles estavam tão longe de Israel, tão longe de Jerusalém, aliás, e com fome, mortos de fome, como nós expressamos. Para frente não tinha mais como ir, para trás não dá mais para voltar, porque se eles voltassem comprar alguma coisa, eles morreriam de fome, até chegar no mercadinho. Se eles fossem para frente, também não ia dar tempo de chegar, eles morreriam, que poderia ser 4 dias, 7 dias de viagem, e o homem não consegue ficar mais de 7 dias sem água. Aí, gente, Jesus, percebendo a situação, ele chega nos discípulos e diz, vamos alimentar esse povo, deve estar com fome, né? Os discípulos realmente, estamos podres de fome. Um dia eu ouvi uma mulher falar assim, eu estou garga de fome. Estamos com fome. E Jesus, olha, muito bem, faz favor, dá uma vontade de comer para eles. Jesus deu a tarefa aos discípulos, gente. Vocês podem comer? Os discípulos, o que é isso, Senhor? Não para com isso, eu não tenho nada. Mas nem para mim eu tenho, vou dar para eles. Não tem como. E Jesus, alguma coisa tem aqui. Não olhe, pesquisem. Bota lá no Mercado Livre Espiritual, no Facecard. Vamos descobrir se alguém tem um alimentinho aqui. Descobriram um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora imagina se Jesus fosse um cara ingrato. Se Jesus fosse como muitas pessoas são. O que é isso aqui? 5 pães e 38. Eu quero alimentar essa multidão e me traz 5 pães e 2 peixinhos. Está de brincadeira. Se Jesus fosse ingrato, ele falaria, bom, vou antecipar minha morte aqui mesmo. Nem vou morrer na cruz, morrer no deserto. 5 pães e 2 peixes. Galera, olha aqui. Esse cara de brincadeira. Ele quer me dar 5 pães e 2 peixes para alimentar 5 pessoas. Pessoal, vou fazer meu lanche só eu e vocês morram todos. Aí você pode pensar então, né? Um cara que está incrédulo. Bem, agora sim, só tem 5 pães e 2 peixes. Vai ver mais aí. Vem outros bolsos aí. Vem outras bolsas. Já era. Nós estamos ralados. Vamos morrer. Tem o último ensino para vocês, queridos. E se ainda que vocês morram, viverão. Creiam em mim. E vamos todos morrer juntos. Queridos, pensem comigo. 5 pães e 2 peixes poderia dar para alimentar quantas pessoas naquele momento? Faça o cálculo.
Quantas pessoas poderiam comer, bem comido, 5 pães e 2 peixes? Mas esse comendão não quis falar, mas só eu comeria. E ainda ia faltar. Eu brinco, ele comeu os carne depois. O mais generoso, olha, pastor, você vai dar mais tempo esse pastor. Eu reprefiro que ele a ler espanhol. O outro ia falar assim: não, pastor, eu acho que através da generosidade, um ficava com pão, cada um, e outros 2 com peixe. Então dá 7 pessoas alimentando bem mal alimentado. Daí, gente, aí vamos dizer, pessoal, que alguém tinha um petisco em Jerusalém. Jesus, nós temos um petisco aqui, pica, e dá para os 30, cara. Cada um pega uma porção para viver mais umas 24 horas e morre. Pica. Já pensou tanta sugestão? Tanta sugestão que poderia ser dada, tanta sugestão que poderia ser colocada naquele momento. Alguns falam o evangelho que eu chamo de evangelho comunista. Muitos teólogos falam que quando Jesus multiplicou os pães, na verdade não foi um milagre. Na verdade ele convenceu os pão duros a tirar o pão que estavam escondendo nos seus bolsos. E que o que aconteceu ali foi um milagre social. Ô Periclepso, está escondendo aí, traz esse pão para cá. Anda, traz meu pão, eu estou vendo atrás da bolsa, pode trazer para cá. E daí houve um milagre social, todo mundo se comoveu e olhou para o menininho, já que o menininho deu, eu também vou dar o meu pão. Queridos, isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, não seria milagre, seria persuasão. O que é persuasão? É você fazer uma pessoa dar aquilo que você quer e que ela tem. Milagre é você fazer Deus operar algo que não tem no momento. Milagre é a execução de algo que não existe no mundo natural e que sai do espiritual para o mundo natural. Isso é milagre. Então, queridos, Jesus, ele fez algo espetacular. Quando ele pega os 5 pães e 2 peixes, ao invés de reclamar, ao invés de entrar numa reclamação, ele clamou a Deus. A hora que você reclamar menos e clamar mais, as coisas vão acontecer também. Troque o reclamar pelo clamar. E Jesus então ele pega e diz: muito bem, levando os 5 pães e os 2 peixes, e diz: dou graças, Pai. E nesse exato momento acontece a multiplicação dos pães. Como foi? A Bíblia não relata muito bem se foi se criando o pão conforme ele distribuindo, ou se vários tinham cestos e foi enchendo através do invisível. Como foi? A Bíblia não relata os detalhes, mas aconteceu de fato, todos comeram e sobrou 12 cestos cheios. Para glorificar a Deus, aplaudir a Deus por isso. Isso aconteceu. Agora a grande pergunta é: o que levou Jesus a agradecer pelos 5 pães e 2 peixes? Será que ele foi assim, tipo, bom, vou agradecer aqui e vou comer essa parada? Eu vou agradecer aqui e vamos ver o que vai dar. Sabe por que ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes? Inclusive, os intelectuais, os racionais, os administradores, aqueles que pegam no pé dos outros, poderiam dizer assim: Jesus, em vez de ter falado para os caras trazer o pão, está ralado agora aí, ó. Tem que falar, Jesus. Como é que tu sai com a galera aí que não pensa nisso? Como é que não pensou nisso, Jesus? Olha, todo mundo morre de fome, cadê agora? Bonito, hein? Tu não conhece um familiar assim? Bonito, hein? Tu não tem um amigo assim? Quando as coisas saem do plano, e agora eu quero ver.
Tu deveria ter pensado nisso, tu deveria ter orado por isso, tu deveria ter feito outra coisa, tu deveria. Quem sabe não tinha alguém ali para falar dessas coisas. Mas Jesus, Ele agradece por algo que é impressionante. Eles estavam numa situação que ninguém podia resolver. Não dá para ir para frente, não dá para voltar para trás. Ou seja, só podia acontecer uma coisa naquele momento: milagre. E quando o milagre acontece, aquele que realiza o milagre é glorificado. Amém. E milagre só um pode fazer: Deus. Amém. E se só um pode fazer, só um receberá glória. Então Jesus, Ele dá graças porque Ele identifica uma oportunidade linda e maravilhosa para que aqueles 5.000 que estavam ali pudessem dizer: Deus é real. Ouvi uma frase que dizia assim: o pessimista, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Poderíamos colocar que o ingrato, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. O grato, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Jesus, ele viu uma oportunidade gigante de fazer o Pai dele ser glorificado. E ele sabia muito bem que não era a hora dele morrer. Então, se não era a hora dele morrer, também não era a hora daqueles lá morrerem. Ele sabia muito bem que aqueles 5.000 estariam que ficar em um lugar falando: crucifica, crucifica, crucifica. Ele sabia que aqueles ali, todos estariam depois mandando crucificar. Jesus sabia do futuro porque ele era Deus. Ele sabia que não poderia a morte alcançá-lo ali. A morte só alcançaria ele na cruz. E muitos que crucificariam ele, que mandariam ele para a cruz, crucifica, seria aqueles 5.000 que fariam isso por traição. Então Jesus, sabendo o passado, sabendo o presente, sabendo o futuro, sabia: a minha hora não é agora. Nunca viu aquelas pessoas que estão num chamado? Esses dias eu vi um pastor chamado Pastor Silvado, lá de Curitiba, junto com outro pastor no carro. Eles viram o carro, era para terem morrido todos, e deu uma foto dele de pé, o carro virado, ele de pé saindo assim. Sabe por que ele não morreu? Porque não era a hora. Ninguém vai tirar a vida ou vai morrer antes que Deus diga: vem. Portanto, não tenha medo de assassinato, não tenha medo de nada. Quem define a hora, quem define o dia é Ele. E Jesus sabia muito bem que não era a hora de morrer. Só que tinha uma coisa que acontecer: milagre. Milagre. Ele dá graças então. E naquela mesma hora, a multiplicação acontece. E naquela mesma hora, o pouco se transforma em muito. E aí está um segredo maravilhoso. Jesus, ele cometeu algo ali espetacular. Ele expressou com a sua boca: dou graça. Para você entender isso, existe um princípio que se chama voz, boca, expressão. Não existe gratidão sem expressão. Digamos que a tua mulher lava a casa, lava a louça, deixa brilhando a casa, e você entra no teu lar e internamente para si mesmo você pensa: pô, que mulher legal que eu tenho. Você pensa, você é grato internamente, mas a tua mulher não ouviu, e ela está esperando você dizer. Aí você diz: esposa, eu sou grato por essa mulher linda que eu tenho. Lavou a casa, lavou a louça. Como você é virtuosa. Tenha certeza que essa expressão vai abençoar a tua esposa. Gratidão mental só pode abençoar a você e a tua felicidade íntima. Gratidão expressada vai mover o coração da outra pessoa. Quantas pessoas têm feito questões e coisas para você? Quando foi a última vez que tu comeu na casa de alguém e você disse:
uau, que boa essa comida, obrigado. Quando foi a última vez que você deu um presente e ao invés de ficar encabulado na tua timidez, manipulação, você diz, obrigado pelo presente? Chega em casa depois, manda um WhatsApp com a foto, cara, mais uma vez, desculpa incomodar, obrigado. Tenho certeza que a pessoa que te presenteou vai ficar feliz. E Jesus fez isso. Jesus olhou e disse, Deus, eu dou graças. Na mesma hora, a multiplicação acontece. Existiu também, gente, uma viúva, em 1 Reis 17, 12 ao 14, quem quiser copiar, pode copiar. Essa viúva, ela disse assim para o profeta, juro pelo seu Deus vivo, Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jaco. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Não acabará a farinha na sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. A mulher ia comer a sua última porção, e o profeta chega e diz, dá para mim essa porção. E a mulher diz, Senhor, eu não posso fazer isso, porque se eu dar ao Senhor, eu e meu filho vamos morrer, porque é a última porção. Ele, não, dá para mim. E Deus vai fazer multiplicar para ele. O profeta simboliza Jesus, simboliza a presença de Deus. Muitas vezes Deus te pede algo e você não quer dar. Certa vez eu olhei uma imagem na internet, Jesus olhando para uma menininha, com um urso gigante atrás dele, um urso gigante, e a menininha com um ursinho pequeno assim. E Jesus, dá para mim esse ursinho. E ela, não, é meu ursinho. E ele com um urso 10 vezes maior, ia trocar. E fica assim a imagem, dizendo o seguinte, às vezes se você agradecer e entregar o pouco que você tem para Deus, Deus vai te dar algo triplicado para duplicar. Amém. Aí você fica naquela, é meu, mas que pequenininho. Ah não, meus 5 pães e meus 2 peixes não vou dar não. Ele corre para trás de uma moita, come tudo. Estou ouvindo vocês. Não. Tem uma música que diz assim, quem poderia imaginar, que o menino quer alimentar a multidão. Se um sertanejo, é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem conhece essa música? Quem conhece essa música? Vamos aplaudir a Deus por meu sertanejo? Mas esse menino, ele deu os pães e os peixes. Não foi egoísta? Não pensou nele? Poderia ter pensado em poder ele e a mãezinha dele, mas não, ele deu para Jesus. Entendeu? Então, queridos, Jesus foi grato pela realidade e foi grato pela oportunidade que poderia trair o milagre de Deus. Ponto 2. A gratidão atrai a multiplicação de Deus em nossa vida. Quem agradece por aquilo que tem hoje, certamente agradecerá por aquilo que terá amanhã. Jesus, após agradecer pelo pouco que tinha em mãos, foi agraciado por Deus pela multiplicação, onde todos comeram. Portanto, nós só poderemos receber mais de Deus se valorizarmos o que temos hoje e sermos gratos por aquilo que temos hoje. Quem não é grato por aquilo que tem hoje, não será grato por aquilo que terá amanhã. O segredo é você agradecer por aquilo que você tem hoje. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, vai dizer o seguinte: sejam gratos em todas as situações. A Bíblia não diz sejam gratos por todas as situações, mas diz sejam gratos em todas. O que significa isso? Você então cai de bicicleta na rua, bate o carro,
E você diz: Deus, obrigado porque hoje eu perdi o bem material. Glórias a ti. É assim que você vai fazer? De maneira hipócrita? Você não gostou de perder teu carro? Você não gostou que vai ter que pagar, quem sabe, uma fortuna para restaurar teu carro? Mas você agradece não por aquilo, mas agradece em estar naquela situação, porque Deus que sabe o futuro, o passado, o presente, por alguma razão, permitiu aquilo para te livrar de algo pior lá na frente. Existe um provérbio chinês que fala que se você tropeça com uma pedra agora, é porque provavelmente você caminharia um pouco mais e um caminhão te atropelaria na outra esquina. Então, se você entende que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e algo acontece com você de ruim, provavelmente Deus está permitindo aquilo para que lá na frente algo pior não aconteça na tua vida. Crendo nisso, você vai dizer: Deus, eu não queria que tivesse quebrado meu carro, eu não queria que tivesse acontecido isso, mas nessa situação eu sou grato, porque tu sabes de todas as coisas. Romanos 8:28 diz: todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para que se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Tudo que acontecer na sua vida, tudo que você tiver que passar, tanto coisas boas como coisas ruins, tanto coisas que você concorda como coisas que você não concorda, diga: dou graças, porque o Senhor está no controle da minha vida, e eu sei que tu me amas, e eu sei que o Senhor tudo podes, e eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim. Diz o louvor, diz assim: ó, Deus tem o melhor para mim. Queria dizer assim: Deus tem o melhor para mim, e o que pedido for não se compara com o que há de vir. Você crê isso? Então, bota a palma a Deus. Aplausos. O que você perde hoje, amanhã Deus te dá o demais. Eu sei, eu creio e tenho vivido inúmeras coisas nesse sentido. O apóstolo Paulo, queridos, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade física, um espinho na carne. O apóstolo Paulo pediu para Deus curar ele 3 vezes, e as 3 vezes Deus não curou ele. Muitos pensam que o espinho na carne é esse. Uns falavam que era a sogra, que não parava de incomodar ele. Outros falavam que podia ser esposa dele, mas não tinha como, que ele não era casado. Outros falavam que tinha um parente dele, mas não, espinho na carne é doença física. E estudando mais a fundo, eu vou dizer o que eu estudei, o que eu creio. O fato, existem várias visões e várias interpretações. Mas o apóstolo Paulo, quando ele conhece Jesus, Jesus aparece para ele, ele cai no chão. E ele cai no chão sério, por causa que ele viu a glória de Deus. Logo depois, um homem chamado Ananias ora pela cegueira dele. E a Bíblia fala que dos seus olhos caem escamas e ele volta a ver. Mais tarde, se você ver no livro de Gálatas, em Gálatas está escrito, o apóstolo Paulo escreve: Gálatas, queridos, como vocês me amaram quando eu cheguei até vocês, e vocês tiveram em minha vida um peso, porque se vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos para dar para mim. Se vocês se aprofundar um pouco mais e estudar um homem chamado Flávio José, um historiador judeu, ele vai dizer que existia um homem, líder do cristianismo, chamado Paulo, que tinha uma enfermidade nos 2 olhos, que saía pus dos olhos enquanto ele caminhava com as pessoas, enquanto ele comia elas. E aí fica mais interessante você entender. Imagina o apóstolo Paulo, um grande líder, quando está com os irmãos comendo à mesa, como nós gente, fazendo pus do outro. Imagina um irmão mais imaturo, as crianças são verdadeiras, né? Os adultos tudo pensando em falar, é criança, nossa, que horrível! Não como mais, mãe, meu Deus!
Você fala mal do teu filho, ele só revela quem tu é no teu interior. E diz então o Flávio José que o apóstolo Paulo sofria isso. E ele pediu para Deus: Deus, eu não te peço quase nada, eu só agradeço o tempo todo. Eu oro para que pessoas sejam curadas, elas são curadas. Eu oro por demônio, contra demônios que são expulsos. Deus, me cura. E Deus não. Não! E ele vai de novo. Depois de alguns meses, quem sabe, fala: Deus, eu não te peço nada, só te agradeço. Está feia a parada, querido. Os caras me olham com cara de nojo. Eu vejo as pessoas se convertendo, mas elas têm nojo de mim. Me cura! Deus, não. O apóstolo Paulo espera, ai, por que Deus não me cura? Não estou gostando disso. E ele vai para a terceira vez. E ele pede: Senhor, por favor, me cura. E Deus: filho, não irei te curar, porque sobre você a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto você está debilitado, fraco, constrangido e envergonhado, assim o teu orgulho é tirado, você fica humilde e eu posso usar mais. Porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. E olha que o apóstolo Paulo podia se orgulhar, formado em judaísmo, aprendeu com Gamaliel as principais questões do farisaísmo. Entre os fariseus da sua época, ele era o mais estudioso, ele tinha certidão de romano na época, ele era o melhor professor que tinha, ele era fera, ele era top. O apóstolo Paulo, queridos, ele era acima da sua época. A Bíblia fala em Filipenses que ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais ricas e mais importantes da época. Ele poderia se exaltar, e quem sabe ele iria se exaltar, mas quando ele viu Jesus, Jesus colocou a marca nele para que ele não pudesse se orgulhar. Se você olhar no Antigo Testamento, houve um outro homem que também teve um encontro com Deus, chamado Jacó. Jacó, quando viu o anjo do Senhor, que simbolizava a tipologia de Cristo ali, quando você vê na Bíblia o anjo do Senhor apareceu, tem momentos que esse anjo do Senhor, como tu sabes se é o próprio Cristo ou um anjo do Senhor? Se o homem se prostrar e adorar o anjo dizer: não me adore, adore a Deus, ele é um anjo normal. Agora, se na Bíblia diz o anjo do Senhor e o cara se prostra e o anjo recebe a oração, é porque aquele anjo é a própria pessoa de Jesus Cristo, porque só um merece a oração. Então, nessa tipologia, um anjo do Senhor vem e começa a lutar com Jacó, e Jacó lutar com o anjo. E aí Jacó pede: qual é o teu nome? Meu nome? Tu. Ele ficou um mistério. E Jacó: eu não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. Tem um de louvor: preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio se o Senhor me abençoar. O louvor pentecostal, eu gosto desse louvor. A gente fica assim, né? E ele ficou ali, e o anjo pega, e percebendo que Jacó ia vencer o anjo, olha que interessante, ele pega e, bom, estou perdendo para Jacó, Deus falando, né? Estou perdendo essa luta, vou tocar na articulação da sua coxa, e ele cai no chão, e aí o anjo diz: ei, até agora o teu nome era Jacó, que significa enganador, mas a partir de hoje teu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Essa é uma pergunta que você faz: como ele venceu Deus? Sabe como? Perdendo para ele. Você só vence de Deus quando tu perde para ele. Só a vitória da tua vida contra Deus quando você parar de lutar contra Ele e aceitar que Ele comanda a tua vida e Ele sabe o que é melhor para ti. Deixa Ele tocar na articulação da sua coxa. Inclusive, a partir dali,
Jacó viveu a vida inteira mancando. E é tão poderoso isso que os judeus até hoje, nessa época, não comem a carne da articulação da coxa do animal, em homenagem a Jacó, que se transformou em Israel. Será que às vezes o que você está vivendo de dificuldade, de problema, e você chama de espinho na carne, será que isso não é algo que Deus colocou na sua vida para que você permaneça firme com ele? E vale a pena você dizer: Deus, dou graças. Inclusive, Deus fala ao apóstolo Paulo: a minha graça. Da graça vem gratidão, da gratidão vem grato. Será que, às vezes, isso que você chama de problema e defeito não é um alicerce que segura o edifício inteiro para que você não caia e se afaste de Deus? Onde está na Bíblia, pastor? Muito simples. O apóstolo Paulo fala que o espinho na carne era como um demônio que esbofeteava o rosto dele todo dia. E aí ele vai contar por que aconteceu isso também. Certa vez ele conheceu um homem, não sabia quem era esse homem, mas a Bíblia diz que era ele mesmo, que Deus levou até o terceiro céu, ou seja, aonde Deus habita. E lá ele ouviu e viu coisas que não poderiam ser contadas para os homens da terra. E ele vai dizer: e para que eu não me orgulhasse das minhas revelações, Deus então potencializa o espinho na minha carne. Será que aquilo que você fala, Deus tira, Deus está falando, fica? Conta uma história de um homem que tinha a mão atrofiada. E ele pedia para ser curado, e Deus falava: não vou te curar. Ele pedia para ser curado, e Deus: eu não vou te curar, eu não posso te curar. Mas por que, Deus? Não importa, creia em mim, eu não posso te curar. E ele diz: Deus, eu quero uma explicação. Creia em mim, eu não vou te explicar, eu não vou te curar. Até que um dia ele insiste tanto em Deus: tá bom, seja curado. Volta a mão dele. No outro dia ele pega uma arma e mata o seu inimigo. Moral da história: precisa explicar? A moral da história é muito simples. Deus sabe o futuro. Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua personalidade. E às vezes o não dar de Deus para você não faz uma proteção que vai salvar a tua vida, que vai salvar a tua fé. O próprio Jesus, certa vez, ele tinha um amigo chamado Lázaro, e a Bíblia fala que Lázaro morreu. E chega até Jesus a notícia: ei, Lázaro morreu, Senhor. Ele: tá bom, daqui uns dias eu vou passar lá para olhar para ele. Senhor, mas como assim você morreu? Não, ele não morreu, ele está dormindo. E para os judeus, uma pessoa que morria poderia ressuscitar em 3 dias. Essa era a crença. Até o terceiro dia de morte poderia acontecer um milagre de Deus Pai para a pessoa ressuscitar. No 4º dia era certo que nada mais poderia acontecer. E Jesus então, quantos dias ele está morto? Perde 3 dias, beleza, então amanhã eu vou lá. Por quê? No 4º dia seria milagre. E os discípulos: Senhor, por que tu vai lá acordar ele se ele está dormindo? E Jesus: cara, está de brincadeira. Não entendeu de novo, querido. Não sabe que é morte para mim é um sono. Para vocês é morte, para mim é um sono. Ele está morto. Mas fique tranquilo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus chega até praticamente o velório de Lázaro. E João 11, 41, 43 diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Mais uma vez Jesus aproveita e agradece a Deus, não por ele,
mas pelos outros que veriam o milagre e iam dizer: Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quero finalizar a mensagem de hoje com um testemunho. Quando eu me converti, eu fui um cara que fui reto à presença de Deus. No meu primeiro ano de conversão, eu vi Jesus, expulsei demônio, curei enfermos, vi anjo, vi luzes do céu, vi corações gigantes, vi tudo isso. No meu primeiro ano, caí no Espírito, orei por pessoas saírem do Espírito, ganhei inúmeras pessoas para Jesus, no meu primeiro ano de conversão. Por isso que eu vejo o pessoal se convertendo e explodindo em um ano. Eu falo: uau, que show, glória a Deus. Eu também me converti desse nível. Em um ano, fazendo algumas coisas. No meu primeiro ano, fui chamado para o ministério. No meu primeiro ano, Deus me chamou pastor. No meu primeiro ano, Deus revelou toda a igreja. No meu primeiro ano, Deus falou tudo. E aí, eu lembro que eu via os pastores sempre falando: faça tudo para a glória de Deus. Se você passar por algo bom, dá graças a Deus. Se você passar por algo ruim, dá graças a Deus. E aquilo foi mexendo comigo, eu pensei: mas por que nós temos que dar graças a Deus por tudo e ser gratos? Será que Deus tem algum problema de afirmação? E tem toda hora: oi Deus, glórias a ti, louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei naquela: será que Deus tem algum problema? Eu não posso viver de boa sem dar glórias a Ele. Será que Deus não conhece meu coração? E eu fui para um monte orar. Cheguei lá, tinha alguém numa pedra sentado, espiritualmente falando. E eu sento na pedra ao lado. Eu falo: Deus, com todo respeito, não se ofenda comigo. Até porque o Senhor é Deus. Pensa no que é? Você dá vendo, louco da cabeça mesmo. Querendo questionar Deus. Mas Deus gosta, Ele curte os questionamentos que são do coração. Meu Deus, com todo respeito, o Senhor é Deus, eu sou um mortal que vim do pó. Mas Senhor, eu vejo tantas pregações que pastores livres falam: dê graças a Ti, glórias a Ti por tudo, por todas as coisas, por aquilo que é bom, por aquilo que é bom. Por que o Senhor pede tanto? Senhor, com todo respeito, o Senhor tem um problema de identidade. Eu perguntei isso para Deus. Deus falou: sério? E Deus, com o maior carinho, Ele olha: filho, vou fazer uma pergunta para ti. Digamos que um dia você ama uma pessoa, e você ama tanto aquela pessoa que você resolve dar um presente para ela. E um presente caro, e um presente poderoso, um presente que deu tudo para ter que representar para aquela pessoa. Eu sim, Deus. Ok? Digamos que tu vai até ela e você dá aquele presente para ela. O que você espera que ela faça para você? Meu Deus, eu espero que ela me agradeça. Eu espero que ela fale: uau, que top apresentando. E daí Deus olhou: e por que eu não posso esperar gratidão quando eu estou apresentando para vocês? Vai descer o óculos de Deus, né? E aí, a partir dali eu entendi todo o Evangelho de Jesus. A questão que Deus pede glória não é porque Ele precisa, Ele é Deus, tu glorificando Ele ou não glorificando, Ele continua no trono do mesmo jeito. Mas a gratidão que você deve a Ele é porque é normal, é ação e reação. Ele te abençoa, você glorifica. Ele te dá, você agradece. Ele te tira, você glorifica. Ele te machuca, você agradece. Porque Ele é o teu Deus e controla a tua vida. Amém. Palma de Deus por isso, não? Ele sabe todas as coisas. E Ele dá tantos presentes. Por exemplo, a salvação Ele te deu de graça. Tu não pagou nada pela salvação. Não precisou ficar de joelho, rasgando o teu joelho até certos quilômetros. Não precisou fazer obra para que Deus te salvasse. Não precisou convencer Deus para que Ele te salvasse. Ele simplesmente te salvou. Ele só disse: me dá, Pai, pela fé. Ele te deu. Só isso já é algo para que você agradeça a Deus, para que você agradeça ao Senhor. Para não bastar, todos que estão aqui têm saúde, alguns mais, outros menos, mas tem. Todos aqui se alimentaram essa manhã, esse meio-dia, essa tarde. Todos aqui têm roupa, todos aqui têm família, todos aqui podem respirar o ar, que mais uma vez é gratuito da parte de Deus. São presentes. São presentes que Deus te dá.
Ele te deu. Ele me deu. Tem pessoas aqui que têm empresas super sucedidas, muito bem sucedidas. Tem outros que estão entrando agora para tentar se tornar um empreendedor. Alguns estão empregados, outros estão desempregados. Alguns estão sofrendo traumas familiares, outros estão felizes na sua família. Agradeça a Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo, use o poder da gratidão. E você vai ver que se Deus não mudar a situação, Ele vai fazer algo melhor. Vai mudar você através dessa situação. Esse é o poder da gratidão. Vamos para a conclusão. O segredo para a multiplicação é a gratidão.